Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nessa semana a lição de número 6, a abrangência universal da salvação. Visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos e também você tem ali o esboço das mensagens que temos ali postado. Deus abençoe a sua vida e seja bem-vindo em nome de Jesus. A abrangência da salvação, ela teve início após a mensagem do apóstolo Pedro no seu primeiro sermão, quando ele pregou o Evangelho e quase 3.000 almas receberam a Cristo como Salvador da sua alma. Foi uma grande festa, foi um glorioso evento, porque eles haviam também recebido a promessa de Jesus, eles haviam sido batizados com o Espírito Santo e agora cheios da graça, cheios de poder, eles começavam a anunciar o Evangelho. Iniciaram falando da salvação com poder e com muita graça. Quase 3.000 almas recebendo a Cristo como Salvador e indo cada um para os seus lugares, também onde chegavam anunciando a salvação em Jerusalém. Mas eles não estavam cumprindo a promessa, a ordem de Jesus Cristo, que era para sair de Jerusalém, ir para Samaria, ir para a Judéia, ir para todos os confins da terra e levar a mensagem do Evangelho. O primeiro mártir, Estevão, morreu. A perseguição da igreja se iniciou e a igreja começou então a fugir, sair de Jerusalém e ir para outros lugares, levando a mensagem do Evangelho. Foi assim que começou a abrangência da salvação. A salvação começou a expandir-se pelo mundo e quase todo mundo da época, por aproximadamente 30 anos, eles conseguiram evangelizar aquele mundo. Deus então continuou operando e a igreja continuou crescendo e hoje até os nossos dias a igreja continua levando a salvação, pregando o Evangelho, ganhando almas para o reino de Deus. A leitura de segunda-feira está em Gálatas capítulo 5 e o versículo de número 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Nós precisamos estar firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não nos tornar a voltar, a colocar-se debaixo do jugo da servidão, porque nós fomos libertos por Cristo. E se Cristo nos libertou da escravidão do pecado, vamos continuar firmes, glorificando o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo nos libertou. Éramos escravos do diabo, presos à prática do pecado, ou seja, a nossa vida estava presa à prática do pecado. Praticávamos o pecado e agradávamos ao diabo. Mas o que aconteceu? Jesus nos libertou do pecado para servirmos a Deus. E assim, quando fomos libertos do pecado e começamos a servir a Deus, livres agora da condenação eterna, agora somos libertos do pecado e livres para adorar a Deus. Só aqueles que estão libertos do pecado, só aqueles que estão livres da condenação eterna, adoram a Deus em espírito e em verdade. Adoram a Deus e glorificam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma verdadeira e sincera. Por isso, se ainda estivermos presos ao pecado, vamos pedir a Jesus, porque Ele nos liberta, porque Ele nos transforma, porque Ele nos renova, nos dá uma nova vida e assim
é que nós queremos viver. A guerra do cristão para permanecer livre. Bom, nós precisamos permanecermos livres. E aqui no mundo nós temos uma guerra. Lutamos contra nós mesmos, lutamos contra a nossa carne e ainda lutamos contra o diabo, ainda lutamos contra os demônios. É uma guerra acérrida, não é? Então a libertação do domínio do pecado nos revelou que nós estávamos presos nas trevas. Nós só reconhecemos, nós só tivemos o conhecimento que nós estávamos no domínio do pecado quando nós fomos libertos, quando nós fomos libertos do pecado. Sendo então libertos do pecado, reconhecemos que nós estávamos no domínio do pecado. Agora que somos livres, nós fazemos o quê? Lutamos a ficar firmes na luz verdadeira. E qual é a luz verdadeira? A luz verdadeira está aqui, é Cristo Jesus, é Cristo Jesus. Nem a libertação da escravidão do pecado e nem a permanência na palavra de Deus nós conseguimos sozinhos. Então não conseguimos ser libertos da escravidão sozinhos, não conseguimos permanecer firmes na palavra sozinhos. Nós precisamos de Cristo, porque Jesus Cristo, Ele nos libertou do domínio do pecado. Ele nos tirou, nós estávamos presos nas trevas, e Ele é quem nos ajuda a permanecermos firmes na sua presença. Jesus é quem nos ajuda a estarmos sempre firmes na palavra de Deus. Sozinho nós não conseguimos. Em João capítulo 15 e o versículo de número 5, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Não podemos ficarmos debaixo do jugo da servidão, ou voltarmos para o mundo, ou voltarmos para o pecado, porque então nós somos lembrados? Porque o apóstolo Paulo, ele nos lembra que nós não devemos voltar a ser escravos do domínio do pecado. Jesus lembrou também, ele fez uma lembrança, ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus lembrou que a mulher de Ló quis voltar para Sodoma. O apóstolo Paulo também aqui está lembrando que nós não podemos voltar ao mundo em que nós estávamos, que nós não podemos voltar a sermos escravos ao domínio do pecado. Veja que os israelitas também quiseram voltar ao Egito. A mulher de Ló morreu e os israelitas não entraram na terra prometida, mesmo sendo lembrados. Então é preciso que nós sempre nos lembramos e permaneçamos sempre firmes e não nos desanimarmos. Portanto, devemos ficar firmes em Cristo quando somos tentados a voltar à escravidão do pecado. As tentações estão por aí, tentando o crente a voltar à escravidão do pecado. E nós devemos fazer o quê? Resistir ao diabo. Tiago diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, resistamos à tentação, vençamos o diabo e ficamos firmes na presença de Deus, não nos tornando a colocarmos debaixo do jugo da servidão. A leitura de terça-feira está em Hebreus capítulo 9, o versículo de número 28. Assim também, Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez
sem pecado aos que o esperam para a salvação. Cristo ofereceu-se para, de uma única vez, tirar o pecado do mundo. Então Jesus, ele se ofereceu para vir a esta terra, e chegando a esta terra, o que ele fez por nós? Ele sofreu por nós, ele morreu por nós, ele foi o sacrifício pelos nossos pecados, não para encobrir o pecado, como se fazia na lei com o sangue dos animais, mas de uma vez por todas, Jesus tirou o pecado do mundo. Jesus foi oferecido como sacrifício para tirar o pecado de muitos. Veja que sem a morte sacrificial de Jesus por nossos pecados, ninguém teria a vida eterna. O homem só tem a vida eterna por causa do sacrifício de Jesus pelos pecados. Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e garantiu para todo aquele que o recebe, ele garantiu o quê? Garantiu a eternidade no céu. Jesus garante a eternidade no céu para todos aqueles que reconhecem o seu sacrifício, que o recebem como seu Senhor, recebem-o como Salvador da sua alma. Jesus foi o sacrifício perfeito por nossos pecados. Os sacrifícios dos animais não eram sacrifícios perfeitos, porque não libertava o homem, não tirava o pecado do homem, apenas cobria. Mas Jesus foi o sacrifício perfeito, porque de uma vez por todas ele tirou o pecado do homem. 1 de Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas foi com que? Com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Só o sangue de Jesus é que purifica o homem do pecado. Não adianta o homem procurar outros sacrifícios. Não adianta o homem procurar outros lugares para serem libertos do pecado. Jesus Cristo é o único. O sangue de Jesus Cristo, ele purifica o homem do seu pecado. Quando nós cremos, quando nós reconhecemos esse sacrifício, somos purificados de todo o pecado. O pecado bloqueia a eternidade. O homem quer viver a eternidade, quer viver no céu, quer morar no céu, mas anda em pecado. O pecado bloqueia a eternidade. A promessa da vida eterna é para os que creem em Jesus Cristo através da fé. Então, quer a vida eterna? Quer morar no céu? Então, é preciso crer em Jesus Cristo através da fé. Gálatas 3:22. O que é que diz? Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então, os crentes, através da fé em Jesus Cristo, eles têm a promessa de vida eterna. E se permanecer fiéis, morarão eternamente com o Senhor. É através da nossa fé no sangue de Cristo, o sangue de Cristo derramado por nossos pecados, que recebemos a vida eterna. Efésios 2, 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, não vem de vós, é dom de Deus. A salvação
ela é uma dádiva de Deus para aqueles que pela fé recebem Jesus na sua vida, crê em Jesus. Então isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, ou seja, o homem não tem a salvação porque ele faz alguma coisa, ou porque ele é alguma coisa. Não, o homem tem a salvação através da fé em Jesus Cristo. Não vem de vós e não é pelas obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, eu tenho a salvação porque eu faço isso, eu tenho a salvação porque eu tenho isso, eu agora sou salvo porque eu paguei por essa salvação. Não, a salvação ela é pela fé no sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. A leitura de quarta-feira está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, nós somos embaixadores da parte de Cristo, somos representantes de Cristo nesta terra. Se você recebeu Jesus na sua vida, se você tem convicção da sua salvação, se você pratica e se esforça para colocar em prática a palavra de Deus na sua vida, você é um embaixador de Cristo nesta terra. Você é um representante do reino dos céus aqui nesta terra. Somos embaixadores da parte de Cristo nesta nova aliança. Requisitos para ser um embaixador de Cristo. Veja se você passa. Embaixador é ser enviado, é ser representante. Nós fomos chamados, fomos transformados, fomos preparados e agora somos enviados. Somos enviados para sermos embaixador de Cristo. É ser um construtor de pontes, é mediador de um poder elevado, ou seja, nós, os crentes em Cristo, construímos uma ponte quando nós representamos o reino dos céus. Nós construímos uma ponte entre o homem para Deus. Então e nós falamos, quando nós falamos de Deus, nós estamos dizendo, olha, para chegar a Deus, você precisa ter Cristo na sua vida. Porque Jesus disse, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ou seja, uma ponte. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E Jesus é quem leva o homem a Deus. Jesus é quem leva o homem ao céu. Então Jesus, ele é esta ponte, ele é esta porta. Então é ser um construtor de pontes, é ser um mediador de um poder elevado, o poder de Deus, o poder dos céus, o poder de Cristo. Jesus Cristo disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É ser reflexo e um imitador de quem o envia. É você refletir na sua vida o Evangelho, refletir na sua vida Cristo. Por quê? Porque Cristo nos enviou e agora nós refletimos, passamos para o mundo através das obras de salvação, dos frutos da salvação, passamos para o mundo o reflexo de Deus, a luz de Cristo, até porque Jesus disse que nós
seríamos luz neste mundo. É ser responsável na sua missão. Qual a nossa missão? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esta é a missão do crente, esta é a missão da igreja, esta é a missão da noiva do Cordeiro. É ser apresentável na conduta e na maneira de falar. Como está a sua conduta, o seu comportamento, o que você está falando, aonde você está pisando, o que você está vendo, ouvindo e vendo, enfim, você está sendo apresentável na sua conduta e a sua maneira de falar. O que você está falando está representando o reino dos céus. O que você está falando está representando Cristo. Não pode errar o alvo e nem se desviar dele. Um embaixador, ele não erra o alvo. Ele conhece a sua missão, sabe o propósito, conhece todas as coisas, ele não erra o alvo e nem se desvia dele, ele permanece firme. Também deve ser habilidoso para conciliar, né? E aqui nós voltamos aqui ao construtor de pontes. Então, é um conciliador. Deve ser convicto de sua mensagem a quem representa. Qual a mensagem que você está levando? Qual a sua mensagem que você está levando com as suas palavras, com os seus gestos, com o seu comportamento, com a sua vida diante de Deus? Então deve ser convicto da mensagem. Convicto é ter certeza do que você está fazendo. Convicto é ter certeza do que você está falando. Ser convicto é saber para onde você está indo. Deve cumprir sua missão com amor pelo que representa. O que você está representando não é Cristo. O que você está representando não é Deus. Que você não está representando o reino dos céus. Então você deve cumprir isso com amor. Não por interesses pessoais, mas com amor você deve fazer isso. Deve ser íntimo de quem está representando. Ser íntimo é ter comunhão, uma comunhão perfeita, uma comunhão na oração, uma comunhão no louvor, uma comunhão na prática da palavra. É ser íntimo de quem você está representando. A leitura de quinta-feira está em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e também o versículo 21. Mas a nossa cidade está na onde? A nossa cidade é aqui? A nossa cidade é onde você mora? Onde está a sua cidade? A nossa cidade está nos céus, disse Paulo, de onde também esperamos quem? Quem virá do céu para nos levar? Esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele vem para nos levar e nós esperamos do céu Jesus Cristo para nos levar, que transformará o nosso corpo abatido, este corpo abatido, este corpo frágil, este corpo que não aguenta muitas coisas, não é? Este corpo vai ser transformado conforme um corpo glorioso, ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, Cristo transformará o nosso corpo de humilhação conforme o seu corpo glorioso. O nosso corpo será conforme o corpo de Cristo. O corpo glorioso dos salvos em Cristo. Então, Jesus, ao ressuscitar, ele surgiu num corpo incorruptível. Cristo ressuscitou com um corpo palpável.
um corpo de carne e osso. Veja o que Lucas escreveu no capítulo 24, versículo 39. Quando Jesus, então, ele se apresenta ali a Tomé, que havia dito assim: eu só creio se eu colocar o meu dedo ali onde nos cravos das suas mãos, colocar a minha mão ali onde foi colocada a lança. Então Jesus se apresenta e diz então para Tomé: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Aí ele diz: apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Eu sou. Jesus estava dizendo que ele era espírito, mas ele também estava ali naquele momento apresentando-se como tendo carne e ossos, porque claro que Tomé colocou o dedo, claro que Tomé o apalpou, a aparência de Jesus era outra, sim, era outra. Veja que ele não foi reconhecido por 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele não foi reconhecido. Após ressuscitar, Jesus não tinha a mesma aparência. No caminho de Emaús não foi reconhecido. Ele só foi reconhecido quando ele se apresentou na casa onde estavam outros discípulos, e ali quando ele tomou o pão e todos perceberam, quando ele agradeceu o pão que eles iriam comer, todos então reconheceram que era Jesus, mas a sua aparência era outra. Após ressuscitar, Jesus entrava e saía em ambientes com portas fechadas. João 20:19 diz: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio. Veja que as portas estavam fechadas, todas as janelas estavam cerradas, as portas fechadas, mas Jesus se pôs no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus não era uma assombração, não, Jesus não era uma assombração. Após ressuscitar, Cristo apareceu e desapareceu diante dos olhos das pessoas, mas Jesus não era assombração, e nem existe assombração, não é? Lucas 24:31, abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele então desapareceu-lhes. Jesus comeu e bebeu diante dos homens. Após ressuscitar, o Senhor Jesus comeu e bebeu diante das pessoas, conforme 24:41-43, e não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe ali parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Jesus foi elevado aos céus. Em seu novo corpo, o Mestre venceu a gravidade, pois foi elevado aos céus. Atos 1, 9 e 10. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem, e essa nuvem recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. O nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. 1 Coríntios 15, 41-49 é que traz aí essa mensagem. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial.
A leitura de sexta-feira, Hebreus 10, 16 a 18. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Que aliança? Diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E depois ele acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados, jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Então Cristo perdoa todos os nossos pecados. Jesus Cristo é quem perdoa todos os nossos pecados. Não é o pastor da igreja que perdoa pecados. Não é o padre que perdoa pecados. Não, Jesus é quem perdoa os nossos pecados. Também não é o seu santo de devoção. Quem sabe você tem um santo de devoção? Crente não tem santo de devoção. Nós temos Jesus Cristo que nos salvou e perdoa os nossos pecados. Então nenhum santo devoto perdoa pecados, porque quem morreu na cruz para perdoar os nossos pecados não foi o padre da igreja, não foi o pastor da igreja, não foi os santos de devoção, foi Jesus que morreu por nossos pecados, foi Ele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, é Jesus Cristo. E João disse: filhinhos, aconselho-vos que não pequeis. Mas se vocês pecarem, nós temos não é 1000, não é 10.000, não é um só, um advogado no céu, um que intercede por nós, Jesus Cristo, o justo, e Ele é o sacrifício pelos nossos pecados. Então Cristo perdoa todos os nossos pecados. O Evangelho de Jesus Cristo. Então o Evangelho significa boas notícias. A boa notícia que Jesus veio trazer aos homens. Qual a boa notícia que Jesus Cristo veio trazer à humanidade? O perdão dos pecados. Só com os pecados perdoados por Jesus é que o homem herda a salvação eterna. Por quê? Porque no céu não entra pecado. Deus vira as costas para o pecado. Deus ama o homem, mas não ama e nem aceita e rejeita o pecado que o homem comete. Então, só com os pecados perdoados por Jesus é que o homem herda a salvação eterna. Você tem os seus pecados perdoados por Jesus? Se não tem, precisa arrepender-se dos seus pecados. Precisa se converter ao Senhor Jesus e segui-lo. Seus pecados são perdoados com seu arrependimento. Mas é qualquer arrependimento? Não, é um arrependimento sincero, um arrependimento honesto, um arrependimento verdadeiro, um arrependimento puro, depois de crer plenamente que Ele é o Filho de Deus. Você crê plenamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Ou você crê de uma forma parcial? Não, você precisa crer plenamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio para trazer a todo homem a salvação, mas o homem precisa arrepender-se dos seus pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É o que diz na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Jesus Cristo justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos,
mas também pelos pecados de todo homem, de todo mundo. Esta passagem mostra o quê? Esta passagem mostra que Jesus pagou pelos pecados do mundo inteiro, desde Adão até o último ser humano, que vier a nascer num futuro que nós não prevemos. Jesus pagou pelos pecados do mundo inteiro. Agora, Jesus pagou os pecados do mundo inteiro, o homem tem que ficar pecando por aí? Jesus pagou os pecados do mundo inteiro, o homem então não precisa de Jesus? Jesus já pagou os meus pecados, então o homem continua pecando, continua vivendo na prática do pecado, continua fazendo conforme os desejos da sua carne? Não, o homem precisa arrepender-se, porque Jesus pagou. Agora, nós precisamos também fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Reconhecer que Jesus Cristo pagou os nossos pecados. E como nós reconhecemos isso? Arrependendo-se dos nossos pecados, seguindo Ele, adorando Ele, louvando Ele, fazendo a sua vontade. Então nós somos agradecidos a Ele. A graça de Deus, ela nos alcançou. Não é a confissão, olha aí, isso é interessante. Não é a confissão de pecados que vai nos salvar, não. Mas sim o reconhecimento de que somos pecadores e a fé no sacrifício de Jesus por nós. Então não é somente a confissão. Você confessa os seus pecados e pronto. Não. Você precisa reconhecer que somos pecadores. Quando você reconhece que você é um pecador, você se arrepende. E a partir do seu arrependimento, a partir do seu quebrantamento diante do Senhor, se arrependendo do que você já fez, então você se enche de fé no sacrifício de Jesus. Se Deus, olha bem isso aqui, se Deus exigisse nossa confissão de pecados, Deus não exige a confissão de pecados. Nós confessamos os nossos pecados porque sentimos-nos, pelo Espírito Santo que está em nós, nós sentimos que nós precisamos confessar o nosso pecado, mas Deus não exige, porque se Ele exigisse a confissão dos nossos pecados, nós então nós seríamos salvos pelas obras e não pela graça. Aí seria obras. Você confessa o seu pecado e então eu te salvo. Então isso seria obras, mas não. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça. E a graça é o favor imerecível. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos fez merecedor através de Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Olha aqui também interessante, os nossos pecados são tantos. Olha aí, imagina se nós tivéssemos que confessar todos os nossos pecados. Você se lembraria de todos os pecados que você comete durante o dia? Será que nós nos lembramos de todos os nossos erros, de todas as nossas falhas, de todas as nossas faltas, de todos os nossos pecados, de tudo que nós falamos, de tudo que nós pensamos e que desagrada a Deus? Nós seríamos capazes de lembrar tudo e confessar um a um? Os nossos pecados são tantos que não sabemos quantos são. Você sabe? Eu não sei, mas você sabe? Não sabemos quantos são e não teríamos tempo se tivéssemos que pedir perdão um após um.
Imagina você dobrando os seus joelhos, ou até mesmo sentando, e ali relatando para Deus pecado por pecado todo dia. Quanto tempo você duraria só relatando pecado por pecado? Então, é importante, é por isso que Deus não exige a confissão. Somos salvos pela graça. Temos que pedir perdão dos nossos pecados? Claro que temos que pedir. O que nós sabemos, nós pedimos. E pedimos, Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa o meu erro. Até detalhamos alguns, mas nós não sabemos. Os nossos pecados são tantos que nós não sabemos quantos são. E pela graça, veja bem, é através da graça, não é pelas obras, mas sim pela graça, pelo favor imerecível, Jesus na cruz do Calvário, é que os nossos pecados são perdoados. Sábado, Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora, viu? É agora. Agora. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas precisa estar em Cristo Jesus. Porque antes de receber Cristo, o homem está condenado. O homem está condenado a morrer e ser condenado a morrer e viver eternamente sem Deus, sem salvação, no inferno. Então é preciso, portanto agora sim, nenhuma condenação há, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Você está em Cristo? Amém. Se você está em Cristo, amém. Que estão em Cristo Jesus, outra coisa, não andam segundo a carne. Andar segundo a carne é cumprir os desejos da carne, é obedecer os prazeres da carne. Você obedece os prazeres da carne? Olha aqui, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então o Espírito Santo deve orientar a nossa vida. O Espírito Santo deve dirigir a nossa vida. O Espírito Santo é quem fala por nós, não é? É quem intercede por nós, quando às vezes nós nem temos palavras, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, fica tranquilo, porque não há condenação mais para você. Permaneça firme na presença do Senhor e a salvação estará garantida para a sua vida. Quem está em Cristo não é condenado. Condenação não é. Condenação é uma coisa triste, né? Nos lembra uma sala de julgamento onde há acusações, onde há defesa, né? Ali uns defendendo e outros acusando. Você já participou já foi em algum lugar assim, em um tribunal, onde as pessoas, uns estão acusando e outros estão defendendo? É uma coisa triste quando a pessoa é condenada. Há leis que apoiam cidadãos que erraram e nunca foram condenados e nem punidos pela sociedade. Veja bem que existem leis que apoiam os cidadãos que erraram. Leis que apoiam quem matou. Leis que apoiam quem estrupou. Lei que apoiam quem cometeu pedofilia. Leis que apoiam quem pecou.
leis que apoiam quem fez atos gravíssimos. Então há leis que apoiam cidadãos que erraram. Eles erraram, as leis o apoiaram e ele conseguiu sair livre. Agora ele está livre, mesmo cometendo um homicídio, mesmo cometendo tantos outros crimes, a lei o apoiou, o advogado advogou e ele agora está livre, vivendo por aí tranquilamente, né? Nunca foram condenados, nunca foram punidos pela sociedade. Mas tem uma coisa, mas há uma autoridade divina. Existe uma autoridade divina. A autoridade divina contra cada homem que pecou. Cada um vai dar conta daquilo que fez. Aqui não. Aqui ele pode ser livre, o advogado vai lá, defende ele, sai tranquilamente, mesmo estando errado, mesmo fazendo aquilo, ele sai tranquilo, não volta-se para Deus, não se arrepende, continua vivendo, mas Deus está vendo. E vai chegar o dia, vai chegar o momento que estas pessoas receberão a condenação eterna. E ficaram livres, mas há uma autoridade divina, há uma autoridade de Deus. Olha o que Tiago disse, 4:12. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Deus é o juiz supremo de toda a terra. Então Deus está vendo as injustiças, Deus está vendo todas as coisas, e um dia todos vão comparecer diante do trono branco, e ali eles vão ser condenados para viverem no lago de fogo, para viverem uma vida eterna sem a presença de Deus. Agora, tem uma forma de escapar. Há como você escapar, há como o homem escapar da condenação eterna. Como escapar da condenação eterna? No momento que ele crê, ele passa da morte, que é a condenação, para a vida eterna, que é a justificação. Então, crendo em Jesus, o Filho de Deus, o homem passa da morte, que é a condenação, para a vida eterna, que é a justificação. Quando ele é justificado por Deus, então ele fica livre da condenação. Mas o que aconteceu? Ele se arrependeu dos seus pecados. O crente não tem que esperar morrer para escapar da condenação. Não. Você é crente, você é salvo, você tem Jesus na sua vida, então você está livre da condenação. Você está em Cristo, e quem está em Cristo, nenhuma condenação há para ele. Então o crente não precisa morrer. Não, quando um crente morre em Cristo Jesus, ele passa desta vida terrena, ele passa desta vida para outra vida, mas uma vida eterna, uma vida com o Senhor. João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha lá. E não entrará em condenação. Por que ele não vai entrar em condenação? Porque ele ouviu a palavra. Não vai entrar em condenação porque ele crê em Jesus, que Deus o enviou. Por que ele não entrará em condenação? Porque a verdade é Cristo e ele está em Cristo. E agora ele tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas ele passa da morte, a morte, que é a condenação, para a vida, que é a justificação de Deus por ele.
O propósito de Deus é restaurar o homem à sua posição original. Qual era a posição original do homem? Era perfeita. Deus, ele criou o homem perfeito. Então essa era a posição original do homem. Conforme Paulo escreveu em Romanos 8:30, o justificado será glorificado, porque ele foi justificado. Os que foram libertos da pena do pecado foram livres da presença do pecado. Agora, libertos da pena do pecado, estão livres da presença do pecado. Se o homem manter-se perto de Deus, manter-se é ficar firme sempre perto de Deus. Se o homem se mantém sempre perto de Deus, em comunhão com Deus, através da oração, através da prática da palavra de Deus, através do esforço, a obediência e também a santificação, se o homem mantém-se perto de Deus, cada traço do pecado será apagado para sempre. Para sempre. Os traços do pecado são apagados, porque ele mantém-se sempre próximo, sempre perto do Senhor. Então esta foi a nossa leitura diária, né? A nossa leitura diária da lição, a lição, né? A abrangência, onde está aqui, vamos ver, a abrangência universal da salvação, que foi a lição 6, uma leitura diária muito importante. Você pode ver, rever, acompanhar, leia também toda a lição e que isso possa ajudar você, você que é professor, você que é aluno, a entender melhor a nossa lição da escola dominical, a nossa EBD. Estamos estudando o 4º trimestre e está sendo uma bênção. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade. Amém.